o Zubeldia tá com... O Zubeldia não tá com responsabilidade, Gabi, porque é um absurdo que ele tá fazendo. E fala do jogo pra nós também, que foi 1-0 pro São Paulo. Quantas pessoas, a toda a colocação do São Paulo, pode falar o que você quiser. E tá muito frio aí também, né? Muito frio, craque. Agora sim tá quentinho porque estamos na área de zona mista, por onde vocês já viram, passou o técnico Carlos Belmonte. Você já falou de responsabilidade, né? De ser tranquilinho ali à beira do gramado. Isso aí é uma coisa que o Zubeldia não tem. Os torcedores até brincam, né? O nosso lema é Zubeldia, alegria, mas eu tô achando que é mais um Zubeldia e rebeldia, porque esse foi o 11º cartão aplicado neste Campeonato Brasileiro para o treinador argentino. Essa vai ser a 4ª vez no ano que Luiz Zubeldia vai cumprir suspensão, dessa vez na rodada em que o São Paulo vai encarar o Palmeiras. Tem clássico na semana que vem. No domingo, o Zubeldia até foi defendido, digamos assim, pelo Carlos Belmonte por aqui, principalmente porque o Humberto Louser, técnico adversário, também foi visto em vários momentos durante a partida ultrapassando a área técnica, a área que é destinada ali para os treinadores, e não foi amarelado, não recebeu cartão, não recebeu puxão de orelha. Então por isso que o Belmonte deu aquela passadinha por aqui. Sobre o jogo, São Paulo foi com um time misto, justamente pensando na Libertadores e nesse clássico contra o Palmeiras. E o destaque do jogo, sabe quem foi, craque Neto? Jandrei. Havia uma certa desconfiança, né? O torcedor são paulino confia demais no Rafael, mas o Jandrei fez uma excelente partida, fez ótimas defesas e principalmente na reta final, já nos acréscimos, defendeu o gol que poderia ser o gol de empate do Atlético Goianiense. Uma pancada do Elide dentro da área e o Jandrei espalmou, garantindo essa vitória magra do tricolor, mas tá bom, né? Com time misto, mais 3 pontos na tabela. São Paulo 1, Atlético Goianiense 0, craque. Fica com a gente aí, Gabi. O Willian tá lá também em Salvador. A Tati tá indo na zona mista lá no Rio de Janeiro. Primeiro você, Quesada, qual é o entendimento desse São Paulo, do Lucas, do Calheri, do Luciano, do Zubeldia, com todas as coisas que ele faz aí, de expulsões e tudo mais, mas ele fez um outro São Paulo. É um São Paulo totalmente diferente do que tinha do Thiago Carpini. Mandou embora o Rames Rodrigues, ele consegue fazer o time jogar, é um time forte, é um time que busca Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. Ainda eu não tenho uma noção aonde eu sou. E para mim, eu acho que o São Paulo tem mais força para ganhar a Copa do Brasil. Também acho. Não o Brasileiro nem a Libertadores. Eu penso assim. O que você pensa em relação ao Zubeldia, ao São Paulo e o Lucas, que foi no André Prihal, bola da vez, eu vi a entrevista toda lá no Bola da Vez, ele quer voltar para a seleção brasileira. Eu acho que ele tem bola para ir para a seleção brasileira, o Lucas, daquilo que a gente... Pô, ele joga muito mais que a Ilha de Paquetá, Muito porque mais. lá na Ilha de Paquetá, todo mundo consegue ganhar. Pô, louco. Ô, Neto, ele joga numa faixa do campo muito parecida com a do Neymar, né, o Lucas, né? Então ele poderia ter feito, por exemplo, na Copa América esse papel, só que ele vinha de uma contusão. Ele estava no radar do Dorival, com quem trabalhou no São Paulo. Eu acho que esse São Paulo é a cara do Zubeldia, tirando todas essas coisas que ele faz aí, de reclamar, já são 12 amarelos e 2 vermelhos na temporada. Esse time é um time muito competitivo e um time que tem muito sangue. Isso é a cara do trabalho do Zubeldia. Uma perguntinha para você. Sim. A gente tem Botafogo e Palmeiras, não tem? Sim. Vamos supor que o Botafogo, se Deus quiser e Deus existe, o Botafogo passa. Pode ser que aconteça. Certo? O Palmeiras já perde os 2 campeonatos, só fica no Brasileiro. Botafogo tem um momento melhor que o Palmeiras hoje. E aí, talvez Botafogo e Flamengo não briguem muito pro Brasileiro. Será que com isso, talvez o São Paulo possa chegar nesse pensamento seu? Ah, sim. Inclusive, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o São Paulo pode ganhar uma das Copas, ou a do Brasil ou a Libertadores, e talvez ele nem fique entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Certo. Mais ou menos na tua linha, que você acha que é mais Copa do Brasil. Eu acho. Eu acho que são mais as Copas do que o Brasileirão, entendeu? Tá. Marília, dá para entender que o São Paulo, se ele não tiver a briga de Botafogo e Flamengo, vamos lá, no Brasileiro e Botafogo e Flamengo pensar mais em Libertadores e Copa do Brasil, ele briga com o Bahia, ele briga com o Fortaleza, o São Paulo pode brigar para buscar um título brasileiro, ou também as 2 Copas podem atrapalhar nesse sentido, porque não tem time no Brasil que pode disputar os 3 do jeito que o Flamengo já fez no passado. Não, nem o Flamengo. Aquela vez o Jorge Foi só Jesus a Copa do chegou Brasil e Libertadores, não foi? Não, o Jorge Jesus foi eliminado da Copa do Brasil, ficou com o Brasileiro e a Libertadores. Dorival, ao contrário, largou o Brasileiro para ganhar as 2 Copas. Eu acho que o São Paulo precisa esperar o sorteio da Copa do Brasil.
O sorteio da Libertadores colocou o São Paulo de um lado grandão. É óbvio que as oitavas de final, talvez os times brasileiros, é o jogo que menos chame a atenção. São Paulo e Nacional do Uruguai. O São Paulo é franco favorito, é o jogo, inclusive, apesar do Nacional ter se reforçado mais na janela do que o São Paulo. Porém, depois Palmeiras ou Botafogo, e depois é o Flamengo, eventualmente, numa semifinal, para eventualmente pegar o River na final na casa do River. Então, acho que a Libertadores, ainda que seja um time competitivo, o São Paulo não sofre, né? Ele ganha os jogos dele sem sofrer. Né? O São Paulo é um time regular. Verdade, é o segundo melhor tá com mandante. 38 pontos. Tá no G5. Se o Palmeiras tivesse perdido o jogo, tinha ido pro G4. É que o Palmeiras empatou no finalzinho. Então, o São Paulo é um time competitivo. Agora, a Copa do Brasil depende do sorteio que deve acontecer na semana, porque sobraram times muito fortes e agora sai o chaveamento. Flamengo, Atlético Mineiro, Vasco, Corinthians, São Paulo, Juventude, Atlético Paranaense e Bahia. E Bahia. Então, agora sai o sorteio até o final. Então, o São Paulo vai olhar para a Copa do Brasil e vai saber o que ele pode fazer. E, diferentemente do ano passado, nessa altura do campeonato, em agosto, quando o Lucas chegou, por exemplo, o São Paulo já estava na semifinal da Copa do Brasil. A final da Copa do Brasil é em novembro. Então, o São Paulo pode olhar... Novembro! Fala de novo, que a gente... É novembro, hein? Então, tem que olhar para o calendário e ver o que dá para fazer. Acho que o São Paulo, hoje, com o time reserva, fez 1-0 só no Atlético Goianiense. Pois não, sofreu, tirando o Zubeldia. E eu só discordo um pouquinho. Esse time do São Paulo é um time muito flat, tirando o Luciano, obviamente, que nem sei se tem lugar no time titular. É um time muito flat. O Zubeldia tem uma temperatura que, eventualmente, a gente não vê no time em campo. Time igual a ele. Eu acho que ele puxa o time. Acho que o cartão dele hoje não foi justo, porém, é a soma de 3. E acho que ele compra essa ideia. Então o Belmonte tem que comprar também. Outro dia ele não falou que ele prefere o Luciano tomando cartão do que não tomando, que o Luciano é isso? O pacote Zubeldia tem isso. Agora, tem que saber que na semana que vem a gente teria um grande espetáculo com o Abel e o Zubeldia à beira do campo. Agora só o Abel. Vamos lá, Salve, o que você enxerga? O que você pode falar do São Paulo? A visão do São Paulo, 38 pontos, aí Libertadores, Zubeldia, como é que você enxerga tudo isso, né, em relação ao que está acontecendo? E outra coisa, hein? A torcida do São Paulo merece aplauso, hein? Porque há um dos últimos 3 anos é uma torcida que lota o Morumbi, o Cícero Pompeu de Toledo, Morumbis, né? Todo jogo, não tem jogo, não importa. E realmente está de parabéns o São Paulo. O que você pensa de tudo isso? E do Zubeldia, que a gente teve a imagem ali, só para te deixar bem... foi por causa que ele estava saindo na área técnica. Então, isso todo mundo faz. Então, Neto, também não é justo só dar para ele, né? Não é porque justo. Vocês gostam de fazer isso. Não, Neto... Vocês gostam assim, não gostam, Queixada? Não gosta, Marília? Eles gostam. O Salve fazia isso. Ele fazia muito isso Neto, aí. E o erro do árbitro é querer compensar, entendeu? Vamos lá. Se ele permite o Loser caminhar e não permite o Zubeldia, aí sim é o que o Belmonte falou, é a sistematização. O árbitro não pode ir para campo já para punir. Temos que aguardar o relatório, né? Porque se o Zubeldia falou alguma coisa para o quarto árbitro, reclamou e protestou, aí a gente pode achar que o cartão é correto. Se foi simplesmente por sair, tá erradíssimo, Mas né? ele saiu. Marília, tá erradíssimo. Sabe por quê? Sair não é para cartão amarelo. O que é a reincidência? É a reincidência. Se ele sai e o árbitro vai lá e dá advertência, ele continua no meio de semana ele sendo expulso aí, ó. Estamos vendo, ele já tinha recebido o cartão amarelo e aí depois... Não, isso é a mesma. Não, e aí contra o Goiás. Essa é de hoje, a outra é do Atlético Goianiense. Contra o Goiás. Aí, desculpa. Aí, contra o Goiás ele já recebeu o cartão amarelo lá, esse é o lance contra o Goiás. Ele recebe o cartão amarelo porque ele não pode fazer isso aí, ó. Pode. Numa substituição pode, vai lá e dá uma orientação. Tá bom. O árbitro tem que ter bom senso antes da regra. O jogo tá parado. Mas, ele pode... Os caras estão marcando ele, velho. Mas aí tem um pupurri de chilique. Não, tudo bem. Mas tem um pupurri de chilique. Mas é todos fazem isso. Não, mas é culpa dele. Não, eu sei. Eu tô fazendo o advogado do diabo, porque eu acho que no caso dele... Todos têm o mesmo número de cartão? Não. Todos foram expulsos igual a ele? Então tem alguma coisa que tá errada em relação a ele também, porque ele é argentino. Não, Neto, a gente tem que pensar isso. Só me permite, eu acho que a gente tem que mandar a mensagem. A comissão de arbitragem mandou a mensagem no começo do campeonato. A gente tem na rodada 1 que o Jair Ventura é expulso. Não que eu concorde com essa mensagem. Sim. O árbitro não é policial militar que tem que ir lá e ficar punindo toda hora. Até o Tite ficou bravo. Né? Lembra com o Jair Ventura na primeira rodada? Acho que 30 minutos, não sei se foi isso. Teve uma incidência de cartões amarelos. Agora, o árbitro tem que ter bom senso. Então deixa eu te perguntar. E o quarto árbitro mais ainda. Você já foi, quando você apitava, você estudava os jogadores em relação ao cara que é mais duro, o cara que fazia mais cera, Sempre o goleiro. Tem que estudar. Como ver isso? Como enxergar isso?
Tem que estudar. Mas você expulsava o Veloso toda hora, né? Aquele cabelo de boneca, né? Veloso, com razão. Veloso não, porque ele era bonzinho, Ele né, era Neto? mesmo, não abria a boca. Muito bonzinho. Você acha que os caras têm essa visão em relação a ele, ó? Se fosse o Abel que tivesse feito isso? Seria punido, Neto. Mas a gente ia dar mais pau do que o Zubeldia. A verdade é essa. Eu penso assim. Neto, o árbitro estuda, Marília, o árbitro estuda assim. E o que acontece? O seguinte é que ele vai punir. Ele olha com mais rigor. Ele vai estar olhando aquela situação e aquele jogador muito mais. Agora, eu acho que tem que ficar claro. A culpa é do Zubeldia. É ele que criou toda essa situação. É verdade. Eu acho que tem um negócio que é sistemático em cima dele. Ele dentro do campo, mas ele chama atenção toda hora, pô. Ele é um cara que toda hora chama atenção. Você viu ele chutando a garrafa aí? Ele tá dentro do campo, ó. É isso, pô. Dentro do campo toda hora. Foi expulso de novo. Olha lá. Vamos Chuta lá. mal, por sinal. Marília. Vamos lá, isso é do primeiro jogo dele, isso é um absurdo. Vamos lá, coloca. Marília não. O Gabi. Não, mas. Então vamos. Não. Então vamos lá, posiciona aí a Gabi. Quer falar? Pode falar, Marília. Vamos lá. Não, eu acho que tem uma coisa, tem a nossa visão, e eu acho que há uma diferença quando se compara, por exemplo, com o Abel. O Abel passou muito tempo tomando cartão e a gente discutindo se era xenofobia, se é porque ele é português, então agora era argentino e outros técnicos não são assim, o Mano não recebe tanto cartão quanto ele merecia, não sei quem não merecia tanto cartão. Na questão do Zubeldia e do Abel, eu vejo diferença, principalmente em relação à arbitragem. Na minha opinião, quando eu vou ao estádio, e no estádio você vê outra coisa, você não vê o recorte desse chilique, a posição do Zubeldia é quase um 12º jogador. Tanto que ele entra no gramado muito mais vezes do que ele deveria. Tá errado, tem que tomar cartão. Não tô dizendo que ele não tem que tomar cartão. Ok. No caso do Abel, é uma coisa muito mais direcionada à arbitragem do que aos seus jogadores. O Zubeldia é muito mais aos seus jogadores do que a arbitragem. Mas o Zubeldia meteu um pontapé ali no coisa ali, que é absurdo. Não sei. Ele tá errado. O Abel, por exemplo, não deu um pontapé nisso aí. O Abel deu um chute num negócio de Gatorade, que os caras... Olha aí, ó. Então, você acha que os caras já não botam água ali pra isso? Eu tenho certeza que eles colocam água pra isso. Mas quando a gente vê nas súmulas os cartões do Zubeldia e nas súmulas os cartões do Abel, quando a gente vai ler lá na CBF, muitos dos cartões do Zubeldia é por indisciplina, ou porque chutou, ou porque entrou, ou porque... O Michael Jackson. E no caso do Abel, não. No caso do Abel, quando você vai olhar na súmula, é porque ele xingou, ele desrespeitou a arbitragem. A arbitragem tem o olhar para o Zubeldia. Então, o que eu vejo na súmula, que é o que o árbitro relata, é que a relação do Abel com a arbitragem, o cartão vem de uma relação hostil entre esses dois, e do Zubeldia, porque ele não respeita a regra. Ele entra em campo, ele vai não sei aonde. Mas aí, Marília... Tá errado igual, Não, falar uma coisa. O que você está falando, tá tudo certo. Eu acho que você tem toda a razão. Mas eu acho que os dois estão errados em relação a isso. Eu acho que a arbitragem hoje, de uma modo geral, e os jogadores de hoje, eles botam o dedo na sua cara. Eu nunca fiz isso. Eu vou falar para você, eu como jogador já fui em cima do Godoy, fui em cima do Cid, fui em cima dos caras com a mão para trás e xingava eles. Do mesmo jeito que eles me xingavam. Mas e o que os caras fazem hoje, a arbitragem hoje, ela fica tão desmoralizada perante ao mundo, não só a arbitragem, como o cara que está apitando, que é um absurdo o que eles fazem. E ninguém tem respeito, pô. Mas tem que resolver. E como resolve? Tem que ter autoridade do árbitro. O árbitro tem que ter autoridade para não permitir esse tipo de coisa. Neto, chega o campeonato, vai iniciar o campeonato, chama os capitães e os técnicos com uns 25 árbitros que vão apitar o campeonato e resolve o problema. Você mandar o árbitro para campo para punir todo mundo, não dá certo, são 38 rodadas. Então, mas a gente reclama do Felipão, reclama do Tele Santana, reclama do Nelsinho, reclama do Leão, mas eu nunca vi eles morrer. 1-0 para a equipe do São Paulo. Vamos lá, Gabi, direto do Morumbi. Palmeiras. Como é que a direção do São Paulo vê... Craque, Carlos Belmonte falando agora, diretor de futebol do São Paulo, vai falar provavelmente sobre mais um cartão aplicado ao técnico Luiz Zubeldia. Cartões, e conversamos já com o Zubeldia, alguns cartões que o Zubeldia recebeu foram justos e não há o que questionar. Mas não pode haver uma sistematização de cartões, né? O cartão de hoje, ao meu ver, é absolutamente injusto. De um lance do lado de cá, o quarto árbitro chama o árbitro que atravessa o campo para dar um cartão porque o técnico passou 10 centímetros da área e observando o jogo, e não é nenhuma crítica, o técnico do time adversário passou várias vezes a área e isso é normal, todos passam, né? Então, assim, o que não pode ter é uma sistematização, né? Virar algo que fica parecendo que é contra o Zubeldia sempre. Quando ele errar, ok, dá o cartão, nós já conversamos e repito, algumas vezes ele mereceu o cartão. Mas hoje não mereceu e não pode a todo jogo, mesmo quando ele não merece,
tomar o cartão. E aí nós temos sem o nosso treinador, num jogo importante contra o Palmeiras, jogo importante do Campeonato Brasileiro. Hoje a gente diminuiu a diferença com a derrota do Botafogo, o empate do Flamengo e do Palmeiras. Então a presença do nosso técnico, a energia do nosso técnico à beira do campo para nós é fundamental. Então não é chororô, é apenas para que não tenha uma sistematização, para que não pareça que é algo contra o Zubeldia, como em outro momento já apareceu que é contra outro técnico. Não pode. Na verdade, se estiver errado, dá o cartão. Hoje não era o caso. Acho que o cartão é desnecessário. Belmonte, esse é o 11º cartão amarelo que o Zubeldia recebe no Campeonato Brasileiro. Se você tivesse que fazer um balanço proporcional, quanto é de ele ter ficado marcado pelo seu comportamento e quanto é responsabilidade do treinador? Assim, eu não sei te dar em percentual. Há momentos que ele mereceu, há momentos que não. O que eu acho que hoje, falando especificamente de hoje, que é o caso que a gente viu. Hoje, o cartão, ao nosso ver, foi exagerado, desnecessário, não havia nenhuma necessidade, o jogo absolutamente calmo, não havia nenhum motivo para o Zubeldia tomar cartão, porque passou 15 centímetros da linha, porque se for assim, todos os árbitros vão ter que tomar em todos os jogos, porque dificilmente vai ter, os técnicos vão ter que tomar em todo o jogo, porque dificilmente vai ter técnico que em nenhum momento do jogo vai sair da sua área. Precisou fazer alguma Uma coisa pra você, tira, vem cá, pare de passar pano pro cara que tá errado, irmão. Você como diretor, Belmonte, que é gente boa, que eu gosto de ser, o cara tem um monte de cartão, toda hora toma cartão, parece que o árbitro que é ruim. O cara toda hora ele toma, toda hora, só falta de respeito com todo mundo. Se fosse um jogador, você já tá aí arrebentando. Como é o Zubeldia, vocês querem ficar fazendo graça. Que por sinal, o Abel, para tomar 10 cartões, demorou 50 jogos. Vocês estão de brincadeira, porque aí é a responsabilidade que ele joga em cima da arbitragem. Que tá errado ou não, Salvio? Lógico, Neto, foi bom você tocar nesse assunto. Primeiro que, se ele vai ficar fora do jogo contra o Palmeiras, é o 3º cartão. Não é o cartão de hoje. Recebeu 3 cartões que acumulou, né? Vamos lá, no jogo da Copa do Brasil, um jogo que o São Paulo já tinha ganho do Goiás, estava jogando o jogo 0-0, ele recebe o cartão amarelo e parte para cima do árbitro, chuta o microfone e aí recebe o cartão vermelho direto. Já na quinta-feira. E agora recebeu o cartão amarelo. Eu não vi a imagem, Neto, não dá para eu falar. Mas depois a gente mostra. Nós exagerou. Nós vamos dar uma olhada. Eu mostro para você. Mas ele está suspenso por 3 cartões. Fala, torcedor tricolor, sejam bem-vindos ao canal, trazendo para vocês aí mais um vídeo a respeito do São Paulo, as últimas informações. São Paulo que saiu aí com a vitória para cima do Atlético Goianiense, jogando dentro de casa, com gol ali ainda no primeiro tempo de André Silva. São Paulo chega aí à 5ª colocação do Campeonato Brasileiro com 38 pontos, né, tendo aí um empate de pontos com o Palmeiras também, que também tem 38 pontos, 3 pontos atrás do Flamengo e 5 pontos atrás do líder Botafogo, que tem 43 pontos, e o vice-líder 42, Fortaleza. São Paulo faz um bom jogo, consegue fazer o dever de casa, tem feito muito bem isso no Campeonato Brasileiro, aí jogando dentro do Morumbi com a sua, ao lado da sua torcida ali, né, com a sua torcida apoiando sempre o time, sempre mantendo ali a média de público bem alta. Continuamos aí na torcida, para que a torcida esteja sempre aí buscando estar apoiando o time dentro de casa. Isso é muito importante, principalmente nessas competições de mata-mata, como foi contra o Goiás, que teve um público enorme aí dentro do Morumbi, como vai ser também na Libertadores contra o Nacional. Lembrando que o próximo jogo do São Paulo acontece aí nesta quinta-feira, às 19 horas, contra o Nacional, o jogo que acontece fora de casa. E depois enfrenta o Palmeiras no dia 18, e depois tem um jogo de volta da Libertadores dentro de casa. Tenho certeza que a torcida vai estar lá dando mais um show ali, mais um recorde de público. Eu gostaria de saber de você o que você achou do jogo. Gostou da atuação do São Paulo hoje, da escalação do Zubeldia, um pouco mais modesta ali, mesclando um pouco o time, tendo em vista aí essa Libertadores, essa fase é importante, que tem que segurar um resultado bom aí fora de casa. Deixe aí nos comentários, além de se inscrever no canal também, ativar o sininho e deixar o seu like.